Está começando mais um Palavra e Louvor. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor, tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. e quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Sobre a
morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados jovens. Quem está falando é o irmão Bruno Chagas. Vamos com um devocional, começando hoje mais um tema, defesa da fé. Esse aqui é o episódio número 1, porque preciso defender a minha fé. Vem comigo. Segundo Jim Hammer, médico norte-americano, ele diz que nós nascemos geneticamente programados para crer. Logo, temos uma predisposição para crer em algo, seja o Deus poderoso, seja qualquer outro Deus criado pelo homem, seja a ciência, o que quer que for. Somos programados para ter fé. Segundo Jim Hammer, nós inclusive temos em nosso DNA um gene da espiritualidade, né? Então algo que está inserido em nós. Vamos crer em algo em nossa vida, correto? Que possa ser a Deus. Como de fato você crê em algo, você tem fé em algo, correto? Por questão de sobrevivência ou de que você contribua com que a sua crença seja permanente, seja passada de geração em geração, isso ocorre com que você tenha a necessidade de defender a sua fé, de defender a sua crença. E ao longo desses dias aqui vamos tratar da defesa da fé, de como você defende o que você crê, como deve fazer isso, como não deve fazer, o porquê, enfim. Um tema muito bom de trabalhar, né? Espero que vocês ouçam e sejam ali edificados pelos próximos temas que traremos durante a semana. Billy Graham, um grande pregador da história, tem uma frase interessante. Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. E de fato, meus amados jovens e irmãos, isso é verdade. É mais fácil que as pessoas prestem atenção na sua fala, no seu comportamento, do que investir o seu tempo lendo a Bíblia ou buscando uma intimidade com Cristo. É mais fácil. É você que está ali de modo aparente. É você que é o embaixador, você que representa Cristo ali naquele local, né, onde o mundo vai olhar para você. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios, capítulo 3, de 4 a 6. A capacidade que você tem, né, em ser um ministro de uma nova aliança, aliança essa que traz a salvação, que leva aquele que crê em Jesus Cristo e permanece com essa fé aos céus. Você, meu amado jovem, é ministro disso. Você, meu amado irmão, é ministro disso. Logo, você representa esse evangelho, representa a Cristo, onde você está. E com isso você vai ter necessidade de, primeiramente, expor esse amor, mostrar essa verdade e defender-se quando necessário ali, quando é atacado a sua fé, ou quando é colocado ali o nome de Cristo de uma forma negativa, no qual você sabe que é mentira, no qual afeta ali, vai de encontro com o que você crê. Você tem necessidade de defender a sua fé, saiba disso. E não seja negligente com isso, correto? Não esconda, não envergonhe-se de ser um cristão, de amar a Jesus e buscar viver o seu evangelho.
Não seja covarde nesse sentido, mas saiba que é necessário e nós vamos tratar essa semana de como fazer isso e por que disso, né? Que nós possamos sermos esses ministros, né? Lembrando que a capacidade não é nossa, não é mérito seu nem meu, meu irmão, mas de Deus, porque Ele dos céus trouxe capacidade para que você consiga defender a sua fé e consiga trazer aquele que está a par do reino de Cristo para o verdadeiro Evangelho, para a cruz de Cristo e para a salvação. Amém? Você pode ser, sim, um canal de bênção na vida das pessoas, correto? Agora que você sabe um dos motivos pelo qual você deve defender a sua fé, continue acompanhando aí os áudios, né, os podcasts, e que Deus nos abençoe. Amém? Bom dia, boa tarde, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a você que nos ouve, e como de costume, aquela recomendação básica que se você não ouviu os áudios anteriores, por favor, dê uma pausinha aqui, volta lá, ouça com atenção, vai trazer a você uma possibilidade de uma boa palavra, um bom pensamento, trazer a você algo produtivo para o seu dia, para a sua semana, enfim, inclusive para que você também possa compartilhar com pessoas com quem você tem o hábito de falar sobre as coisas do alto, as coisas de Deus. E esse tema dessa semana é o tema Defesa da Fé. E o episódio de hoje é: a Bíblia é a palavra de Deus? Respondendo essa pergunta já logo de imediato, sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Trazendo um pouco para a nossa realidade, antes mesmo de irmos para a passagem que nós vamos falar hoje, se você for parar para pensar, tudo que você adquire, qualquer coisa que hoje em dia você comprar que tenha um mínimo de qualidade e procedência, você pode ter certeza que vem um manual de instrução. Se você comprar um carro, junto com o carro vem um manual de instrução. Se você comprar um secador de cabelo, junto com o secador de cabelo, vem um manual de instrução. Qualquer produto que você adquirir no mercado nacional hoje, sendo por meios lícitos e legais, dentro dos trâmites da lei nacional, por obrigação do fabricante, é necessário ter um manual de instrução. Quando a gente traz para o âmbito espiritual, no plano inicial de Deus, ele tinha o ser humano, criou o ser humano para salvação, ou seja, a ideia de Deus desde o princípio é que o ser humano se salve. Portanto, em um determinado período não existia sequer lei. Não existia uma lei, não existia, talvez, vamos colocar dessa forma, mas na dúvida, me pergunte, me chame no particular que eu vou explicar para você com mais calma, mas não existia uma lei até a primeira aliança que Deus faz com Noé. A primeira aliança feita com Noé foi o arco-íris, que a gente visualiza no céu todas as vezes que está em tempo de chuva ou pós-chuva. Depois dessa primeira aliança, passou-se a ter algumas situações, regras, condições para a vida, inclusive Deus determina que o ser humano não viverá, ou seja, a vida do ser humano não passaria de 120 anos. Portanto, 120 anos hoje, antes de um dilúvio, você vai ver nos relatos bíblicos que as pessoas viviam anos, centenas de anos. O que viveu mais foi Matusalém, com 916 anos, se eu não me engano, e assim sucessivamente. Outros homens antes dele também viveram bastante, porém viveram menos que 916 anos. Depois do dilúvio, Deus coloca uma limitação e também vem a primeira aliança. O ser humano passa a viver 120 anos e com uma aliança reconhecendo Deus como Senhor e Salvador, e enfim, sendo Deus quem é, Deus. Depois dessa aliança vem uma segunda aliança que Deus faz, só que essa segunda aliança são 613 leis que ele passa para Moisés. 10 dessas leis que foram passadas para Moisés nós conhecemos como os 10 mandamentos. Dentro das ordenanças do Senhor tinham algumas que realmente tinham um peso maior, não que exista pecadinho ou pecadão, mas eram sempre tudo que tivesse ligado ao próximo
Deus visualiza de uma forma diferente. As coisas que nós entregamos para o Senhor temos que ter primazia, temos que ter em segundo plano o bem que fazemos para o outro, e em terceiro plano é o que nós fazemos a nós mesmos, como vícios, autodestruição e até mesmo suicídio. Depois dessa segunda aliança vem o que nós vivemos hoje. O que nós vivemos hoje é o Evangelho, que seria, teoricamente, pegando numa linha temporal, praticamente a terceira aliança de Deus para com o homem. Quer dizer que as outras alianças estão inválidas? Para nós, sim, mas a ideia de Deus era preparar para que cada um de nós recebêssemos, conforme no seu tempo, a melhor e mais completa instrução sobre a vontade de Deus. E hoje nós temos tudo isso revelado diante de nós através da Bíblia. Portanto, a gente tem noção de como era no começo, de como tudo foi feito para que nós tivéssemos o conhecimento necessário para não só entender, compreender as mudanças, mas principalmente entender e compreender a vontade de Deus e o quanto ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Dito isso, vamos aos versículos de hoje. Os versículos se encontram lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, que diz o seguinte: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Portanto, como eu disse no começo, se nós somos criação de Deus, e se nós que somos imperfeitos, cheios de pecados, nós desenvolvemos formas de comunicação como um manual de instrução para que uma outra pessoa consiga utilizar de qualquer outro produto, o plano de Deus é tão perfeito que ele nos deu um manual de instrução de como entender, compreender, buscar conhecer a verdadeira vontade de Deus. Portanto, o manual de instrução do ser humano, o manual de instrução para chegar até Jesus Cristo e buscando cada vez mais nos estreitar em relacionamento com Cristo Jesus e através dele termos a salvação, nada mais é do que a própria Bíblia. Lembrando que nós estamos na terceira aliança e existe um quarto passo, que é o porvir. Portanto, à medida que o ser humano vem evoluindo, entendendo, aprendendo, se desenvolvendo, e nós, geração eleita, como a Bíblia diz, por que somos geração eleita? Porque nossas gerações, todos nós que viemos depois de Jesus Cristo, temos a oportunidade de sermos selados com o Espírito Santo. Portanto, nós temos o Espírito Santo de Deus Pai Todo-Poderoso vivendo dentro de nós. E como os versículos deixam bem claro, é para o homem de Deus, para a mulher de Deus, para o jovem de Deus, para o adolescente de Deus, está condicionado a pessoas que pertencem a Jesus Cristo. Se uma pessoa não pertence a Jesus Cristo, a Bíblia de nada tem validade para ela. Mas se uma pessoa busca Jesus, busca conhecer a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso e servir em obediência e em amor, com toda certeza, a validade da Bíblia é imensurável e você vai encontrar resposta para toda e qualquer situação dentro do planeta em que nós vivemos, dentro do plano terreno, dentro das condições nas quais nós nos encontramos como seres humanos pecadores, como seres humanos falhos. Nós encontramos todas as respostas necessárias simplesmente analisando as Escrituras Sagradas. Portanto, qualquer dúvida que você tiver, aproveite, faça uma oração, peça que Deus te conduza, abra sua Bíblia. Todas as vezes que você quiser falar com Deus e você achar que Deus não está te respondendo, pode ter certeza que abrindo a Bíblia, o silêncio de Deus termina. Porque quanto mais você busca conhecer a vontade de Deus, mais presente Ele se faz na sua vida. E lembre-se sempre, Jesus é meu mano e também pode ser o seu. Nada é tão ruim que não possa piorar. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Bruno.
Hoje, continuando o tema da semana, sobre defender a fé, vamos falar sobre do que tenho que defender a fé. Se eu tenho que defender a fé, eu tenho que defender a fé de alguma coisa. Se existe uma defesa, existe um ataque. Bom, não precisamos ir muito longe. Na própria Bíblia que está em nossas mãos, a gente consegue ver exemplos de cristãos sendo perseguidos. Não precisa ir tão longe, nós conseguimos ver relatos da história de como que os cristãos são perseguidos, que eram perseguidos na época dos apóstolos. E não precisa ir tão longe, atualmente, nos dias de hoje, para vermos que em lugares do mundo ainda existem perseguições aos cristãos. Isso se dá pois a verdade, ela não deveria, mas ela incomoda aqueles que querem ser os donos da verdade e os donos da razão. Sempre vão haver esses aos quais nós temos sempre que reconhecê-los quem são, para termos cautela. Jesus deixa-nos ensinado ali perto do fim de sua trajetória, na sua última semana aqui na Terra, que durante um conflito que iriam atacar pedras nele, iriam apedrejá-lo, ele se ocultou-se e saiu. Isso é um dos modos que a gente pode usar, sim, até porque nós somos imitadores de Cristo, nós temos que imitar a Cristo, que nós podemos e devemos usar para podermos nos defender. Existem outros tipos de defesas verbais, por exemplo, alguém profanando o nome do Espírito Santo, alguém caçoando no nome de Deus, e aí nós nos posicionamos contra aquela pessoa. A gente vai se aprofundar nisso nos áudios mais para frente, mas a ideia que eu quero trazer aqui é que se há uma defesa, existe um ataque, e nós precisamos estar preparados para que essa defesa aconteça, porque o ataque virá. A gente pode entender isso melhor lendo Lucas 21, do 17 ao 19. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí as vossas almas. Então, Deus ele já deixou avisado, claro, é uma coisa que é uma coisa triste a gente ver cristãos sendo perseguidos, mas Deus já deixou avisado, porque Deus sabe da natureza do ser humano e sabe que a verdade incomoda o ser humano. A verdade, ela veio para salvar, mas ela incomoda a muitos. E quando alguma coisa incomoda o ser humano quer se livrar daquilo. Então Deus já deixou avisado previamente que isso iria acontecer. E muito provavelmente nós vamos passar por esse mundo e vai continuar acontecendo se Jesus não voltar antes. A perseguição a vários cristãos no mundo ainda acontecem hoje em dia. Então, nós precisamos estar preparados, seja com conhecimento, seja fugindo, seja quais forem os métodos que nós formos usar, nós devemos estar sempre preparados para defender a nossa fé, porque um dia vai precisar. Bom, esse foi o áudio, espero que tenham gostado e tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, só me chamar no privado. Então, não esqueçam que Jesus é meu mano e pode ser o seu também. Muito obrigado. Cantarei a linda história de Jesus, o Salvador, que deixou seu lar na glória para salvar o pecador. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei a sua glória
glória, com os santos com fervor. Eu perdi-me, ele achou-me, longe, longe do meu lar. Abraçou-me, então tomou-me, pra com ele eu ir morar. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei na sua glória, com os santos com fervor. Jesus Cristo deparou-me quando fraco pra morrer. As feridas ele untou-me e livrou-me com poder. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei na sua glória, com os santos com fervor. Dias negros ainda tenho, sofrimento e dissabor, mas a ele eu tudo exponho e me livra com amor. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei na sua glória, com os santos com fervor. Muito cuidado, pois para tropeçar não falta oportunidades. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Bruno Schimmer. Hoje, continuando o tema sobre defenda a sua fé, vamos falar sobre como Jesus se defendeu das ciladas dos seus inimigos. Aqueles que estavam querendo fazer com que Jesus caísse em contradições, a gente vai entender aqui melhor como o que acontece agora. Primeiro de tudo, vou deixar adiantado que não vou ler, por questões para não ficar um áudio muito grande. E vamos então começar. Primeiro em João, capítulo 8, versículos do 1 ao 11, vou apenas citá-la aqui, não vou ler, como já havia falado. Nesse momento, Jesus ele foi confrontado, Jesus estava escrevendo na terra, como o versículo fala, e foi questionado nesse momento sobre a mulher que foi pega em traição. Primeiro que desde o primórdio já está errado, pois a lei pedia para que tanto o homem quanto a mulher fossem apedrejados, e eles apenas trouxeram a mulher perante Jesus. Nesse momento, eles perguntam para Jesus o que ele acha daquela situação. Jesus apenas ignora e continua escrevendo na terra, porém eles continuam insistindo. Então Jesus se levanta e diz a frase que nós já conhecemos: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nesse momento, o que eles estavam querendo fazer? Jesus, que estava ali fazendo o seu nome, digamos assim, sendo conhecido por todos, estava incomodando. Então eles vieram tentar achar alguma coisa em que eles poderiam se apoiar para poder condenar a Jesus. Jesus, nesse momento, ele estava se defendendo com sabedoria. A gente vai falar três exemplos aqui. 2 são iguais, igual esse o primeiro também. E um é o mais diferente com a forma que ele se defendeu. Então, nesse daqui, ele se defende como? Com sabedoria. Ele não responde se a pessoa deveria ser apedrejada ou não, pois era uma pergunta cilada. Qual que era a ideia? Se Jesus falasse para eles que teria que apedrejá-la, ele estaria nesse momento assumindo o lugar do sumo sacerdote.
o qual teria que julgar esse caso. E Jesus, por mais que ele era Deus, por mais que ele é Deus, naquele momento, no meio dos israelitas, ele não era o sumo sacerdote. Então, por mais que ele é Deus, ele não tinha esse posto ali entre os judeus. Então ele estaria indo contra a lei, coisa que Jesus não fez durante toda a sua vida. Ele não foi contra a lei em nenhum momento. Então é isso, se ele falasse que teria que apedrejá-la, ele estaria assumindo o lugar do sumo sacerdote. E se ele falasse que não deveria apedrejá-la, era no caso a mesma coisa. Ele falou assim, você está sendo perdoado, você está indo contra a lei, entendeu? Então, era uma pergunta cilada. Qualquer resposta que ele desse referente àquele caso, eles poderiam pegar, distorcer e julgar a Jesus naquele momento. Não só isso, a gente vai ver agora Mateus 22, do 15 ao 22. Jesus aqui ele é questionado sobre a questão do tributo, que eram os impostos que os judeus pagavam a César. Como na primeira tentativa, eles colocaram, de novo isso aqui, como algo que Jesus, é uma pergunta cilada também. Jesus, se ele respondesse que deveria se pagar tributo a César, isso daria problema para ele, por conta dos judeus que não queriam pagar tributo a César. E se ele falasse que não era para pagar tributo a César, ele estaria indo contra o império. Então naquele momento era outra pergunta cilada também. Jesus então fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então não só isso, esses são os dois exemplos que eu decidi trazer sobre como Jesus defende a sua fé, né? Defende, como o tema diz, defende a sua fé. E dando o tema de hoje, como Jesus defendeu-se das ciladas dos inimigos, ele se defendeu desse modo, com sabedoria. Ele entendeu o contexto, ele entendeu o que estava acontecendo. Jesus, ele é Deus, então ele sabe quais são o que o nosso coração é capaz de fazer e o que temos no coração guardado. Então Jesus, sabendo já qual que era a intenção deles, foi fácil para ele até sair dessa circunstância, pois é o ser mais sábio de todo o universo. Então, naquele momento, Jesus se defende de forma sábia, e é como temos que fazer também. Nós temos que defender a nossa fé de forma sábia, mas para isso precisamos de conhecer a palavra. Um pouco mais para frente, lá em João 8, versículo 48 ao 59, Jesus ele está prestes a ser apedrejado. Eu falei um pouco disso no áudio anterior. Jesus ele está prestes a ser apedrejado. Eles pegam as pedras para atacarem Jesus naquele momento. E Jesus ele se defende de outra forma que nesse caso. Jesus, depois de já ter provado o ponto dele e de já ter falado que ele é o eu sou, eles pegam as pedras e vão atacar nele, e ele se esquiva e se oculta, ou seja, ele foge. Então, existem várias formas de se defender. Jesus, ele se defendeu dessas duas formas, com sabedoria e também literalmente fugindo do perigo. E como nós somos imitadores de Jesus, imitadores de Cristo, nós precisamos também imitar esses modos dele. Se defender também, defender a fé também implica talvez em debater com alguém que realmente está querendo debater, mas não apenas caçoar da fé, mas debater realmente, porque é o que Jesus fazia também. Ele falava com eles, ele mostrava para eles quem ele realmente era. Então nesse momento a gente pode entender aqui que existem várias formas de se defender a nossa fé. Nenhuma está realmente errada, mas existem aquelas atitudes que não são aceitas perante Deus. Por exemplo, defender a fé em forma física, em forma de agredir o outro. Isso é uma coisa que Deus não aprova. Jesus, que é o próprio Deus, ele fugiu ao invés de bater de frente.
Então é isso, espero que tenha ficado entendido. Se não ficou alguma coisa clara, chama no privado que vou tentar deixar o mais claro possível para vocês. Mas é isso, não esqueçam que Jesus é meu amigo e pode ser o seu também. Fiquem com Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite aos adoradores. Nando aqui para mais um devocional. E hoje a gente falar do tema, né? Devo estar sempre preparado, né? Na verdade não é nenhuma pergunta, é uma afirmação, né? Eu devo sempre estar preparado em defesa da fé. É interessante que o texto que eu peguei, eu gosto muito desse, somente do segunda carta de Paulo a Timóteo, porque ali o Paulo ele estava nos últimos dias praticamente da sua vida. E essa carta ele escreve com uma intenção de incentivar Timóteo, né? E talvez quando a gente está em um momento de sofrimento, algum momento de dificuldade, a nossa intenção para a pessoa falar, não siga pelo mesmo caminho que eu, porque eu segui esse caminho e os resultados não foram agradáveis. Mas Paulo, diferente, contrariando toda a natureza humana, assim como normalmente o cristão tem que fazer, contrariar toda a natureza humana, tudo que o ser humano acha certo e acha correto, ele opta por um caminho diferente, né? Ele, na verdade, diz para Timóteo, continue seguindo o mesmo caminho que eu te recomendei, porque o resultado disso vale a pena. E aí em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele vai dizer a Timóteo, procure apresentar-se a Deus como obreiro, procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então nós temos que procurar nos apresentar a Deus como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, a palavra que nos leva. Porque vale a pena. Talvez nós olhemos para todas as coisas e fala isso não vale a pena. Mas Paulo estava à beira da morte e ele diz, vale a pena, continue prosseguindo esse caminho, porque talvez nós possamos morrer por ser cristãos, talvez nós possamos ser perseguidos por falar da palavra de Deus, mas vale a pena, cada segundo, cada momento é uma oportunidade, uma chance de fazer a vontade de Deus. Então, por mais que haja perseguições, vale a pena e você precisa estar preparado, né? E é sempre, né? Essa ideia de sempre quer dizer o quê? Que se você não exercita um conhecimento, você vai esquecer ele, né? Se eu te perguntar alguma coisa que você aprendeu lá na escola no ano passado, né? Uma coisa de matemática, uma conta muito complexa, você simplesmente não vai saber fazer. Você vai saber fazer se você ainda aplica isso, se você ainda pratica isso, mas caso contrário você não vai saber, porque nós esquecemos e alguns conhecimentos precisam ser relembrados, né? Precisam ser cada vez mais exercitados, né? Então a ideia de estar sempre preparado é exatamente isso, estar sempre fazendo a vontade de Deus, estar sempre olhando a vontade de Deus, porque ela é boa e agradável para nós e ela tem o objetivo de nos salvar. Então busque de fato estar sempre preparado, e o preparo está na palavra de Deus, procurar se apresentar-se a Deus, estudar a palavra, porque vale a pena. Vamos orar. Pai Santo, Pai Bendito, Pai Glorioso, gratidão, Senhor, mais um dia. Gratidão pelo seu imenso amor, pelo seu infinita misericórdia. Agradecemos pelo seu cuidado, pelo seu carinho. E oramos para cada vez mais o Senhor venha nos guiar e venha nos levar à sua verdade, Pai. Que possamos nos procurar apresentar aprovados como obreiros, Senhor, que não temos que se vergonhar, que maneja bem a palavra da sua verdade. Que só vamos manejar bem algo que nós conhecemos, que é algo que nós nos aprofundamos. Então que possamos nos aprofundar no seu querer, na sua palavra. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém. É isso, valeu. Não se esqueça de ser o meu mano e pode ser seu também. Falou.
você estiver discutindo com um doido, outras pessoas irão olhar de fora e dizer: olha, dois doidos discutindo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Bruno Schimmer. Hoje, continuando o tema sobre defenda a sua fé, vamos falar sobre a ineficiência do conflito direto. Vou colocar aqui 2 pontos sobre a ineficiência do conflito direto. Questão física, questão talvez da agressão física e também da questão de discutir, que é onde eu vou me aprofundar. Primeiro de tudo, a questão da agressão física. Não se obriga ninguém a seguir a palavra de Deus. Deus tem todo o poder, e se nós fôssemos obrigados a seguir a palavra, Ele mesmo nos obrigaria. Não é assim que Deus quer. Então, a ineficiência do conflito direto, sendo da forma física, é indiscutível para o cristão. Ela é totalmente ineficiente. E isso a gente vê nos primórdios do cristão. Da ideia do cristão, né? Quando Jesus veio, nunca entrou em conflito direto sobre questão de agressão física. Mas enquanto a falar sobre a minha fé, a defender ela, sobre outras pessoas que estão falando mentiras, essa é uma questão um pouco mais, digamos, complexa, mas também não tanto. Vamos então entender melhor como que é a ideia. Primeiro de tudo, a gente tem que analisar o contexto. A pessoa ao qual está se referindo a Deus, seja ela falando da maneira errada, ou seja ela apenas zombando, ela está fazendo por ignorância, ela está fazendo por mau caratismo mesmo. Qual que é? Entra muito aí vai depender muito do julgamento de cada um. Porque se a pessoa está falando por ignorância, aí se cabe a gente talvez conversar, entender melhor, discutir de forma amigável, não discutir de forma grosseira e quente, digamos assim. Aí sim se caberia a gente discutir a palavra. Mas quando a pessoa está apenas zombando ou falando mal, porque é mau caráter mesmo, vale a pena discutir ainda? Vale a pena tentar apresentar a verdade para a pessoa que está apenas, às vezes, utilizando a palavra de Deus para coletar fundos para si, como a gente vê em muitos lugares, ou apenas aquele cara que é de outra religião, ou ateu, que está zombando de Deus apenas por questão de querer zombar mesmo. Bom, nesse caso, a gente vai ler 2 Timóteo 2, versículo 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Qual que é a ideia aqui? A ideia de contender aqui pode ser entendida como uma contenda física, sim, uma briga física. Mas a ideia é não discutir. As contendas são essas brigas. A ideia é não você ter essas brigas sobre a palavra, porque a briga ela não vai mudar a opinião de ninguém. Você tem que ter conversas sobre a palavra, discussões, se você quiser usar a palavra discussões, podem ser divididas entre discussões saudáveis, aos quais eu tinha muito mesmo com o irmão Fernando, que aqui grava os áudios também, discussões que eu levantava dúvidas, querendo entender mesmo, e não zombando. Diferente de outras pessoas que vão levantar dúvidas querendo zombar, ou fingindo levantar dúvidas, ou apenas querendo zombar mesmo. Nessas discussões não adianta, vai ser como eu disse no começo, você vai ter um cara zoando, uma pessoa zoando, e a outra pessoa loucamente tentando defender o nome de Deus. Vão ser 2 doidos discutindo no meio da rua. E as pessoas que olharem de fora, elas não vão ver Deus naquela discussão. Elas vão ver 2 doidos discutindo. Olha lá os doidos discutindo. Então, a gente tem que pensar, no final de tudo, isso aqui vai aumentar, vai glorificar, vai enriquecer o nome de Deus ou não? Se não, não vale a pena. Se for o contrário, se for ainda prejudicar, aí que nós não devemos fazer mesmo.
Se for ajudar, aí nós agiremos para conversar com a pessoa, para expor a verdade para ela, mostrar a verdade para ela, se for esse o caso. Mas esse é o áudio de hoje. Espero que tenham gostado. Vamos fazer uma breve oração. Pai Santo, Senhor, Pai bendito que está no céu, o Todo-Poderoso, oremos a Ti, Senhor, graça nesse momento, pelo que o Senhor faz em nossas vidas sempre, nós possamos estar tendo entendimento, Senhor, para conseguir assim defender a Sua palavra, conforme a gente entender que a pessoa não está apenas fazendo por mal, ou está fazendo por ignorância e querendo praticar o mal com a Sua palavra, Senhor. Mas sim nós analisarmos tudo, que o Senhor possa estar sempre nos ajudando nisso, Senhor, que nós possamos estar analisando e que a gente possa estar entendendo se a pessoa realmente quer entender a palavra ou não. Oramos a Ti, Senhor, que nós possamos estar tendo sabedoria nesses momentos, para que possamos assim, Senhor, glorificar o Teu santo nome, porque é por isso que estamos aqui, é por isso que vivemos e é por isso que vamos continuar vivendo. Oremos juntos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esse foi o áudio, espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, chama no privado, responderei com prazer. Bom, não esqueçam também que Jesus é meu mano e pode ser o seu também. Muito obrigado. Salve, bom dia, boa tarde, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a você que nos ouve. E como de costume, uma recomendação básica de que se você não ouviu os áudios anteriores, dá uma pausinha aqui, volta lá, ouça, vai fazer muito sentido para você acompanhar na mesma linha em que os áudios, os devocionais foram postados, pois vai trazer a você um pensamento construído e ajudar você a meditar em coisas do alto. Dito isso, vamos ao devocional de hoje. Estamos seguindo o tema de defesa da fé e o episódio de hoje, o episódio 10, é defender a minha fé de quem não tem ao menos fé. Na verdade, quando a gente tenta entender o que significa realmente fé, não tem como nenhum ser humano ter vida, vivo, andando por essa terra, não ter fé. Pode ser que ele não tenha uma fé religiosa, uma fé espiritual, mas todo mundo sai de casa com fé de que vai chegar ao trabalho. Todo mundo, de repente, vai ao ponto de ônibus, aguardando que o ônibus realmente vai passar. Existem várias e inúmeras discussões a respeito do termo fé e como funciona isso, como que a gente realmente entende o que é a fé espiritual, ou seja, fé nada mais é do que crer naquilo que não se vê. Não quer dizer que não exista, como o vento, por exemplo. O vento nada mais é pela ciência do que o ar em movimento. Mas como nós podemos sentir o ar se a função do ar, teoricamente, falando de uma forma bem grosseira, seria somente ser respirado? Como ele se movimenta? Quem faz com que o ar se movimente? E por aí a discussão aumenta muito, principalmente no âmbito ciência e no âmbito religião ou fé. Podemos dizer, a fé cabe em várias situações da vida. Porém, nós cristãos, nós partimos do princípio em que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, por isso temos fé de que existe um Deus superior, um Deus que controla e comanda toda a vida existente. Inclusive, o salmista Davi menciona: todo aquele ser que respira diante de Deus dobre o joelho e confesse que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Maravilhoso, né? Para nós que temos fé de que isso realmente é o embasamento ideal para as nossas vidas, isso é fundamental. Porém, nós encontramos ao longo do nosso caminho pessoas que nem sempre acreditam nas mesmas coisas ou têm fé diferente da fé que nós temos. Pensando nisso, nós temos que sim nos preparar, nos qualificar, termos entendimento e conhecimento bíblico, porque as premissas da nossa religião, da nossa fé, é baseado na Bíblia,
como livro inspirado por Deus, guiado pelo Espírito Santo, para que se fosse revelado a nós, geração eleita, a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas. Ponto. Isso determina as premissas da nossa fé. O restante parte de que a Bíblia é o nosso maior e mais qualificado líder, por assim se dizer. A autoridade que nós temos é a Bíblia. Toda e qualquer pergunta ou resposta, se estiver na Bíblia, ela parte do âmbito em que o cristão ou o cristianismo se baseia. Fora da Bíblia, já não faz parte daquilo que pertence à vontade de Deus. Dito isso, vamos ao versículo que se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte: Antes, santificai Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Qual é a esperança que há em cada um de nós? A esperança de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, desceu nessa terra, andou como homem, foi crucificado, verteu sangue puro no madeiro, voltou aos céus e voltará para buscar aqueles que pertencem a ele e julgar vivos e mortos. Essa é as diretrizes ou as boas novas, trocando em miúdos, se você for resumir o Evangelho, seria exatamente isso. Nós cremos nisso e essa é a nossa esperança. Portanto, você não precisa conhecer a Bíblia inteira, nem ter todos os conhecimentos, mas conheça o suficiente para dizer o porquê você acredita nisso, por que isso baseia a sua vida. Porque você vê Deus nas pessoas, você vê Jesus Cristo agindo na sua vida, na vida das pessoas que estão à sua volta, na sua casa, no seu lar, nas orações e nos pedidos que você faz para Ele e é atendido, e inclusive nas vezes em que Ele te diz não para algo que você solicitou, desejou, quis, até mesmo pediu. Portanto, de todas as formas, estamos entregues a Jesus Cristo e acreditamos que Ele é o Filho de Deus e voltará para buscar a cada um de nós. Isso é o básico, nós realmente precisamos ter conhecimento suficiente para defender essa fé. E para você, já parou para se perguntar se Deus não existe, em quem o ateu não acredita? Como eu tenho essa discussão se não existe um Deus todo-poderoso? Quem o ateu pode desacreditar de sua existência? Deus é tão perfeito que fez o ser humano autossuficiente e questionador o suficiente para duvidar até mesmo de si próprio, duvidar do próprio Deus e muitas das vezes ter inúmeras perguntas, muito mais perguntas do que respostas. A ciência explica isso de duas formas. Pessoas que vivem demais no futuro sofrem de ansiedade. Pessoas que vivem demais presas ao passado sofrem de depressão. São sintomas que o corpo fala a respeito de tudo aquilo que nós vivemos. O que nós temos para entregar, receber ou refletir é somente o presente. E se no seu presente você defende a sua fé, vivendo a sua fé, com toda certeza você vai ter argumentos para falar com qualquer pessoa a respeito do porquê você acredita que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador. E lembre-se sempre, Jesus é meu mano e também pode ser o seu. Senhor, prepara-me a ser um santuário puro e santo, verdadeiro, dando graças. Serei um vivo santuário ao Senhor. Foi o Senhor, por sua graça, que deu Jesus de coração. O Senhor vê minhas falhas e me transforma com sua mão. Deus me guie pelas provas e renove o meu ser. Deus apague os meus pecados e me fortifique com seu poder.
Respondeu-lhes Jesus: Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29. Bom dia, boa tarde, boa noite. O tema de hoje: por que o falso ensino ganha muita força na atualidade? Acredito que hoje ganha bastante força, como ganhou lá atrás e até em outros vários momentos que o povo de Israel teve que lutar contra isso. A gente vê várias advertências ao cuidado com as coisas erradas que eram pregadas aos falsos mestres. Hoje eu gostaria de pegar uma coisa, porque são várias coisas que podem acarretar nessa procura das pessoas, talvez mais pelo ensino enganoso do que realmente pelo ensino de Deus. São várias. Uma delas eu gostaria de pegar e começar falando, que é sobre nós mesmos. Jeremias capítulo 17, versículo 9. A palavra diz: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Uma dessas coisas é isso, o coração. O que as pessoas estão atrás? Qual o objetivo quando a pessoa busca algo e diz que aquilo vem da palavra? Isso é muito importante quando a pessoa ela vai atrás de um tema, que muitas vezes ele nem é tão importante ali, ou a palavra nem fala exatamente sobre isso. Pode acarretar em falsas pregações de pessoas que não querem pregar exatamente o que foi pedido pela palavra. Nós vamos chegar lá com o que foi pedido. Então, enganoso é o coração. Muitas vezes, pelo fato de buscarmos coisas que a palavra não pede para buscarmos, então, ou alguém que está ensinando algo que a palavra não pede para ser pregada. É uma das coisas. Para a gente entender o quão vulneráveis nós estamos sem Deus nessa vida, eu vou trazer um exemplo e acho que vai dar para a gente perceber o que acontece quando nós precisamos tomar uma decisão sem ter alguma regra estipulada por Deus ou sem procurar Deus para saber o que fazer. Em Gênesis capítulo 3, versículo 7, o homem e a mulher tinham comido do fruto e aí, olha o que acontece. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles perceberam que estavam nus e tomaram uma decisão: fazer uma vestimenta para eles. Eles agiram conforme eles achavam que era o certo e fizeram essas folhas de figueira. Mas aí Deus vem e corrige isso. Versículo 21 do capítulo 3. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Claro, a gente pode pensar no aspecto do frio que eles passariam, de tudo, eu entendo, mas eu também acredito no aspecto da nudez também, que não seria o recomendável para eles, como eles estariam vestidos. Então não só a parte de se aquecer ou alguma outra coisa assim mais fisiológica, mas também da pureza deles, que era importante. Então o homem tomou uma decisão, segundo o que ele achava que era o certo, e Deus vem e corrige e fala: não, essa não é a melhor decisão, isso não é o melhor a se fazer. Então é isso, quando a gente olha para todas essas escrituras que a gente já leu, já dá para ter uma noção de que o coração é enganoso. Quando a gente age por impulso do coração e não de procurar a palavra, automaticamente vamos tomar decisões que não são boas. E automaticamente as pessoas que não conhecem a Deus vão buscar ensinos que não são bons. Eles vão olhar para as pessoas como faziam os coríntios. Quando Paulo escreve a carta, ele fala para os coríntios e corrige isso, dos coríntios olharem para homens que falavam bem, para ensinos que pareciam maravilhosos. E Paulo fala: olha, irmãos, quando a gente pregou o Evangelho, capítulo 2, versículo 1 e 2, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Paulo fez o que era para ser feito, ele pregou o básico, que era a palavra, Cristo Jesus. De forma simples, não com linguagem de persuasão ou coisa assim, ou ostentação de palavra. Foi simples, Cristo Jesus crucificado. E os coríntios, por confiarem no seu coração, estavam dando atenção, no caso, né, a coisas que não eram importantes, como a pessoa que estava pregando a palavra e como ela fazia e o ensino que ela estava trazendo. No caso, que eram ensinos que eles nem deveriam estar tendo, né? Mas não só as pessoas do mundo são chamadas para uma nova pregação, uma pregação errada, no caso, ou como diria o apóstolo Paulo, maldita em Gálatas, mas nós também, infelizmente, algumas vezes podemos passar por isso, de ver pessoas trazendo evangelho que não condiz com o evangelho de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4,
Paulo fala sobre isso, que viria a acontecer. Versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Então, de dentro da própria congregação isso pode acontecer. Um exemplo, nós acabamos de ver sobre vestimenta. Deus se importa com o que nós vestimos. Ele se importa como nós nos apresentamos às pessoas. E muitos de nós, sabendo disso, nos vestindo até bem, assistimos filmes com nudez. E não nos importamos com isso, achamos que é normal. Isso vai sendo colocado na nossa mente vai ficando cauterizada e daqui a pouco nós estamos nos vestindo mal, ou vendo nossas esposas se vestindo mal, ou maridos, filhos, e aí está. É um novo tipo de ensino que vai começar a ser pregado através das nossas próprias vidas também. Se infelizmente você recebeu algum ensino falso e você ainda tem lutado contra isso, porque é algo que você não consegue ainda tirar, está tentando tirar de você, saiba que você consegue. Atos capítulo 17 fala dos irmãos de Bereia, que eram mais nobres que os de Tessalônica. Mas quando o apóstolo Paulo escreveu aos de Tessalônica, lá no capítulo 1, versículo 6, ele diz: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Os de Tessalônica não faziam como os de Bereia, naquele primeiro momento, mas eles viraram exemplo. Tanto que é uma das cartas onde tem mais elogios do apóstolo Paulo. A gente também pode mudar isso. E parar o ensino enganador. Mostrar para as pessoas o verdadeiro ensino de Cristo. Acredito que muitas vezes nós nem pregamos o ensino de Cristo como deve ser. E por isso que tantas pessoas tomam esse espaço pregando coisas que nós muitas vezes nem entendemos o porquê que as pessoas aceitam. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor de todo amor, nós agradecemos, Senhor, pela sua palavra, pelo seu ensino. Pedimos, Senhor, que nós possamos nos livrar de coisas que podem estar vindo a cauterizar a nossa mente, Pai, por favor, para que a gente não fique preso no pecado nesse mundo. Esteja nos corações, Pai, daqueles que ainda não são batizados, que eles possam entender que Cristo Jesus é o Senhor e a sua cruz, Pai, é muito importante nas nossas vidas entender ela e que a gente possa se entregar, Pai, cada dia mais. Obrigado. Em nome do seu Filho amado, Cristo Jesus, queremos agradecemos. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite, jovens adoradores. Nando aqui, trazendo mais um devocional para vocês. E hoje já vai continuar falando sobre o tema defesa da fé, né? O episódio 12. O que João está defendendo na sua carta geral, né? É interessante que João ele escreveu algumas cartas ao longo da Bíblia, né? Ele foi um dos que escreveram algumas cartas, escreveu o Evangelho de João, falando da vida de Jesus. Ele escreveu a primeira, segunda e terceira João, né? Que são cartas de orientação e para ajudar os irmãos. Mas é interessante que a todo momento, quando nós lemos a carta, não só de João, mas de todos, eles estão expressando algo que é basicamente o aperfeiçoamento em Cristo, que é o crescimento espiritual e o desenvolvimento do cristão. Só que, claro, que cada uma tem o seu detalhe e um ponto onde o cristão precisa melhorar e precisa realmente ter esse aperfeiçoamento. E eu queria refletir em cima de 1 João, né? 1 João primeiro fala da ideia da comunhão, né? Nós precisamos estar na comunhão com Deus para que de fato o seu amor esteja conosco e para que de fato nós tenhamos essa salvação. E aí ele coloca vários pontos que fazem com que nós não estejamos na comunhão com Deus. E se a gente for pensar nisso, e a gente pensa em defesa, né? Defesa da fé. Defesa é proteção, né? Defesa é segurança, né? Defesa não é atacar, né? Defesa é se proteger contra os dardos, contra a maldade do inimigo. Então, defesa da fé,
que é defenda a sua fé, proteja-se do mundo das maldades, né, com a sua fé. E aí ele coloca alguns pontos aqui, ó. 1 João 2, 15 ao 17. Não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que o mundo há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, olha só, quando nós temos a defesa de fato da fé, nós nos protegemos de tudo aquilo que pode nos afastar de Deus, né? Tudo que há no mundo. E ele diz aqui, ó, não ame o mundo, porque tudo que existe no mundo são coisas ruins, são coisas tristes e passageiras. Então, a fé, a defesa da nossa fé não vai ajudar só nós a realmente não deixar ser levado pelo engano de que Deus não existe, pelo engano de falsas doutrinas, mas vai ajudar que nós não sejamos enganados pela própria carne, né? Os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, né? E essas coisas não procedem do Pai, essas coisas não vêm de Deus, né? Agora, aquele ponto, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quer dizer o quê? Que aquele que faz a vontade de Deus está protegido, está em defesa, né, de fato da fé. E é isso, né? Nós às vezes queremos provar a nossa fé em palavras, em ação, na verdade em ação sim, mas em palavras, queremos bater boca com as pessoas, defender não sei o quê. Mas muitas vezes a fé não é isso. A fé é simplesmente você mostrar em suas atitudes. E aí ele coloca outros pontos, 28 e 29, do mesmo capítulo. Agora, filhinhos, permaneça nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Vocês sabem que ele é justo e reconhece também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Então, olha só, essa é a defesa, né? Deus está indo por defesa nossa. Então nós temos que primeiramente pensar na nossa salvação, nos proteger. Se algo está nos levando a perder a salvação, seja uma discussão, seja qualquer outra coisa, então eu tenho que primeiramente cuidar da minha fé, primeiramente cuidar de mim, né? Então eu não tenho que parar de olhar para o outro, olhar para aquela pessoa e achar, não, aquela pessoa está errada, aquela pessoa eu vou discutir com ela e eu vou provar o meu ponto para ela. Não é assim que funciona. A palavra nos pede mansidão, mansidão para mostrar amor, né? João vai falar bastante de amor. Aquele que ama é nascido de Deus, né? Então nós precisamos amar, né? Amar de fato, de verdade, porque isso de fato vai expressar a graça e a plenitude de Deus, certo? Então é isso. Vamos finalizar com uma oração. Pai Santo, Pai Bendito, Pai Glorioso, gratidão, Senhor, mais um dia, gratidão, Senhor, seu amor, pelo Senhor que tem misericórdia. Damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas e oramos para cada vez mais venhamos te buscar e te ter em nosso coração. É isso que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. É isso, obrigado por ter escutado até aqui. E não se esqueça, Jesus é o meu mano, pode ser o seu também. Falou. A ignorância é uma bênção. Você já ouviu essa frase? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos, tudo bem com vocês? Quem fala com vocês é o Bruno. Bom, hoje, continuando o tema da semana, vamos falar sobre a maldição do conhecimento. É de conhecimento de todos que atualmente nós temos uma rede de informações muito descentralizada e distribuída, a internet. A internet por si só é o lugar onde há mais descentralização da informação, onde o que eu quero dizer com isso é que
não tem um órgão central emissor de informação, como o governo ou grandes emissoras, e também ela é distribuída, onde qualquer um pode colocar qualquer informação a qualquer momento. Hoje em dia, com a ajuda da internet, a gente consegue fazer inúmeras coisas, fazer receitas das quais nem sequer ouvimos falar, mas pesquisando a gente aprende. Antes de nós, da nossa geração, dos millennials, digamos assim, isso era um pouco diferente. Os nossos pais, eles tinham um acesso muito escasso à informação, e os nossos avós menos ainda. A minha mãe e meu pai, por exemplo, têm um nível de escolaridade muito inferior ao meu, sem falar que a qualidade do ensino também era inferior. Eu tenho muitos conhecimentos gerais adicionados na minha vida, mas eles têm experiência. Mas não é sobre a experiência que estamos falando, e sim sobre o conhecimento em si. Bom, agora com isso entendido, que nós temos esse acesso à internet, que é uma rede descentralizada e distribuída, entendendo o que é ser descentralizado e ser distribuído, vamos então entender melhor. O conhecimento, ele é uma maldição? A ignorância, ela é uma bênção? Bom, talvez em alguns casos no mundo, em alguns casos na nossa realidade, sim, a ignorância pode ser uma bênção. Vou dar um exemplo. Imagine se você conhecesse todas as pessoas que estão passando necessidade no mundo, ou todas as pessoas que vivem em guerra e essas coisas. Seria muito triste você conhecer todos e saber da situação de todos. Então, de certa forma, a ignorância é uma bênção. Mas o conhecimento, ele é uma maldição? Isso é uma falácia. Isso não existe. O conhecimento, ele não é uma maldição em nenhum aspecto. Quando nós adquirimos conhecimento, nós adquirimos sabedoria também, a gente consegue melhorar como ser humano, e se ainda for um conhecimento que vem do Senhor, a gente melhora como cristão. Hoje em dia, qualquer dúvida que nós tivermos, nós conseguimos mandar uma mensagem para o nosso irmão perguntando e tirando essa dúvida, ou entendendo melhor como que funciona, ou até mesmo tendo a nossa própria interpretação sobre algum tipo de ensinamento do Senhor. Nesse momento, é interessante a gente buscar conhecimento. O conhecimento liberta. Nós só conhecemos a Jesus, nós só somos salvos porque nós conhecemos a Jesus. E quanto mais conhecemos, mais nos aperfeiçoamos como cristãos e assim permanecemos na fé. Quanto mais conhecermos, mais queremos conhecer. E quanto mais conhecimento a gente adquire, mais a gente se fortalece como cristão. Então, respondendo à pergunta, não. O conhecimento não é uma maldição. Ele é uma consequência de você querer entender algo melhor. Quando você quer entender a Jesus melhor, você tem o conhecimento sobre Jesus, que é o melhor conhecimento que você pode adquirir em toda a face da terra. Paulo já dizia que tudo que ele aprendeu, nada era válido, de nada valia, de todas as línguas e as coisas que ele aprendeu. A única coisa que valia realmente era o amor e que ele sentia pelos outros e que ele sentia por Cristo. Então, nesse momento, a gente entende agora que o conhecimento, ele não é uma maldição, e sim uma consequência de nós querermos aprender algo. E se for um conhecimento sobre o Senhor, ele é incrível, muito melhor do que qualquer outro tipo de conhecimento. Bom, esse foi o áudio. Espero que tenha ficado claro o que eu quis passar aqui para vocês. Se não ficou, convido a todos a me chamarem no privado, que eu tentarei deixar mais claro possível. Espero que tenham gostado do áudio. Por enquanto é isso.
Não esqueçam também que Jesus me ama e pode ser você também. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados jovens. Quem está falando é o irmão Bruno Chagas. Vamos com mais um devocional. O tema dessas 2 semanas é defesa da fé. Esse aqui é o episódio número 14. O melhor caminho é apresentar a Cristo. Vem comigo. Ao longo desses episódios, nós vimos vários pontos acerca da defesa da fé, desde por que defender, como defender, no que se baseia para defender, o que utiliza para defender, qual que é a melhor forma de fazer isso, né? Quais são os propósitos. Vários pontos a gente comentou, né, acerca da defesa da fé. Quando você vai defender a sua fé, de alguma pessoa que tem uma religião diferente de você, ou de que rejeita o amor de Cristo, ou uma pessoa que está atrelada a algum sistema religioso, o melhor caminho é apresentar a Cristo. O melhor caminho é começar partindo do amor de Cristo. Pois se a pessoa compreende esse amor na sua essência e profundidade que ele é, fica mais fácil dela ouvir os seus argumentos. Então, antes que você ali aponte as falhas, que você oriente ali o caminho correto, comece apresentando a Cristo Jesus. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, versículo 9 e 10. Quando você inicia a sua defesa apresentando a manifestação imensurável do amor de Deus, fica mais fácil. Pelo menos o início da sua fala, aquela pessoa te dará atenção. O poder, meus amados jovens, meus irmãos, não está totalmente em seu argumento, mas sim plenamente no texto bíblico. Quando você apresenta ali o texto, e se esse texto aponta explicitamente para o amor de Deus, esse é o melhor caminho. No amor não há temor, antes perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós amamos ele porque ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 18, versículo 19. Como vimos, o amor de Deus se manifesta através da propiciação feita por Cristo. Essa palavra propiciação consiste, na etimologia da palavra, no seu significado, em uma oferta a uma divindade com o objetivo de aplacar, de reduzir a ira dessa divindade, ou busca agradar essa divindade. Logo, Cristo se ofertou para Deus para aplacar a ira de Deus sobre nós. Ou seja, era para nós estarmos naquele local. A ira de Deus contra nós, contra o nosso pecado, por nós rejeitarmos o senhorio de Deus,
Jesus se fez propiação pelos nossos pecados. Fez essa oferta para poder aplacar a cólera de Deus. E como vimos lá no versículo 18 e 19, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Imagina comigo o seguinte, meu amado jovem. Se você soubesse que a sua mãe, o seu irmão, a sua namorada, a sua esposa, num breve ou longo futuro, iria te trair, iria te magoar, correto? Você sabendo disso, sabendo a data, o momento que isso acontecer, no qual você seria traído, correto? Você amaria essa pessoa? Continuaria amando ela até essa data e após essa data? Duvido. Eu não faria isso, correto? Mas é isso que é o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele sabe que cada um de nós rejeitaríamos, trairíamos o seu amor, o seu senhorio. Mas ele nos amou primeiro. Nos amou sabendo disso, de cada detalhe, do momento, de como seria feito essa traição, essa falha, correto? E ele nos ama. Tem noção da dimensão desse amor? E é por isso que o texto fala que ele nos amou primeiro. Não precisou que nós viéssemos se voltar a ele, entregar nossas vidas para que ele nos amasse. Não. Ele te ama, meu amado jovem, ele te ama, amado irmão, desde o início. Antes mesmo de você vir a este mundo, Deus te ama. Ele te ama primeiro. Meus amados, esse foi o devocional de hoje. Que Deus abençoe e que possamos começar na defesa da nossa fé, tendo como princípio, ponto de partida, apresentar a Cristo, apresentar o amor de Cristo por aquela pessoa e por cada um de nós. Beleza? Está ficando por aqui o Palavra e Louvor. Até amanhã.